Introdução à legislação tributária. Parte 1. Direito tributário. Então, aqui nós temos um conceito de direito tributário trazido do próprio livro do Diniz, que ele vai trazer que o direito tributário é uma ramificação do direito financeiro, que ele tem por objetivo as relações jurídicas existentes entre o fisco, que é a administração pública, né? Nós chamamos isso de fisco, e o contribuinte, que são os administrados, né? Somos nós que pagamos os tributos. Essas relações ligadas a uma instituição que sofre cobrança e arrecadação, sofre fiscalização, até que seja então extinto esse tributo através da utilização de normas e princípios próprios, gerais e específicos. Então, aqui a gente tem um conceito do que é o direito tributário. O direito tributário ele é uma perna do direito, a gente pode chamar assim, do direito financeiro. Então, ele começou com o direito financeiro e, a partir daí, houve as regras específicas trazidas para o tributo, né? Então, para a cobrança do tributo, não só no Brasil como no mundo todo. E, a partir de então, veio essa ramificação do direito financeiro, trazendo, então, conceitos para o direito tributário. O direito tributário, ele parte de princípios, normas e regras que devem ser seguidos, principalmente pelo legislador ao formar uma legislação nova e, consequentemente, pelo contribuinte, que é aquele que vai ter que cumprir a legislação e pagar o seu tributo, né, pagar o seu imposto com base naquilo que está previsto na legislação. Então, voltando ao nosso material, a gente vai continuar aqui falando o que é tributo. Então, aqui a gente tem duas perguntas, o que é tributo e se a multa é tributo. Então, primeiro falando do que é tributo, né? Tributo, a gente tem lá no CTN, que é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda, que não constitua sanção de ato ilícito, cobrada com base numa atividade estatal vinculada àquele contribuinte ou àquela cobrança de tributo. Então, o tributo, ele é um valor que ele é compulsório, ou seja, ele é obrigatório, o contribuinte ele é obrigado a recolher um tributo com base numa legislação específica e, muito importante a gente falar, ele não constitui sanção de ato ilícito, que é o que está previsto no artigo 3º lá do CTN. Por que a gente fala isso? Porque aqui a gente viu uma questão perguntando, multa é tributo? Muitas pessoas confundem multa com tributo e muitas vezes até o fisco confunde isso. Por que multa não é tributo, mas ele é compulsório, então eu sou obrigada a pagar? Ele está previsto, às vezes, em uma legislação ou instrução normativa, algum decreto, algum momento da legislação ele está previsto, ele está relacionado a alguma atividade. Por que ele não é tributo? Porque a multa, ele é uma sanção por um ato ilícito, ou seja, eu deixei de recolher um tributo ou eu deixei de apresentar uma declaração para a Receita Federal. Consequentemente, eu vou pagar uma multa. Como a legislação ela é muito clara dizendo que o tributo ele é ele não pode ser uma sanção por ato ilícito, eu não posso ser punido por um ato, então o tributo não pode ser cobrado por um ato de punição, logo a multa não vai ser considerada como um tributo, ela é como se fosse uma parte acessória do tributo, mas ela está também relacionada, ela está envolvida com todo aquele sistema tributário nacional e as nossas obrigações tributárias e obrigações acessórias. Voltando lá no nosso slide, vocês podem ver aqui que a gente tem uma obrigação tributária principal e acessória, e a gente entende, então, que a obrigação principal é o do tributo, recolher o tributo, já a obrigação acessória seria as regras depois, né, da cobrança do tributo, como a entrega de uma declaração, por exemplo, para qualquer ente federativo, né? Pode ser o ente federal, estadual ou municipal, dependendo aí da região que a gente tiver e do que a legislação admite ou cobra em relação a obrigações acessórias diversas, né? Como o próprio sistema SPED que nós temos hoje, que ele é nacional e os estados vêm seguindo essa mesma regra de SPED para cobrança, então, de obrigação acessória. Então, voltando aqui no nosso material, o tributo ele é formado por uma regra matriz de incidência tributária, que a gente pode chamar também de RMT. Essa regra matriz de incidência tributária, ela vai dizer o que é o aspecto pessoal, o aspecto temporal, o aspecto espacial, aspecto material, o aspecto quantitativo do tributo.
O que isso aqui vai implicar? Essa parte aqui é a parte mais importante, tá? Todos esses aspectos aqui são os aspectos mais importantes da legislação tributária, né? Da estrutura do tributo. Então, o aspecto material, o aspecto temporal, ali quando que o tributo vai ser cobrado, qual que é o tempo que aquele tributo vai ser cobrado. Então, a gente vai voltar aqui para tentar trazer um exemplo de todos esses aspectos aqui relacionados a um tributo em si. Então, por exemplo, a gente tem aqui o aspecto pessoal. Vamos falar do imposto de renda pessoa jurídica, por exemplo. O aspecto pessoal vai ser quando for a pessoa física ou a pessoa jurídica, no caso, né? Pessoa jurídica que sofreu aquele fato gerador. O aspecto temporal, pensando em pessoa jurídica, vou falar aspecto temporal, 31/12 daquele ano, ou a cada trimestre, 31 de março, aí 30 de junho, 30 de setembro, 31 de dezembro. Então, esse é o aspecto temporal do imposto de renda pessoa jurídica. O aspecto espacial, aonde que aconteceu o fato gerador. Então, território nacional, pensando num tributo que ele é nacional. Se a gente estivesse falando de um ISS, seria no município que ocorreu aquele fato gerador, ou do ICMS no estado que ocorreu o fato gerador. O aspecto material e o aspecto quantitativo são aspectos que estão totalmente relacionados aqui ao fato gerador. Então, o material onde ocorreu o fato gerador, né? Qual que foi o fato gerador? Nesse caso, oferir lucro, né? Que é a minha base de cálculo para essa cobrança desse tributo. E o aspecto quantitativo, nós temos duas regrinhas dentro dele. Um é a base de cálculo e o outro é a alíquota. Então, a base de cálculo é o lucro em si e a alíquota, pensando no imposto de renda pessoa jurídica, 15%. Então, a regra matriz do imposto de renda pessoa jurídica, a gente vai ter que separar cada um desses aspectos para poder entender melhor. Essa questão ela é bastante jurídica, então o legislador ele tem que seguir isso daqui. Essa regra matriz de incidência tributária ela não foi criada especificamente pelo fisco. O fisco coloca isso na legislação de forma indireta, então ele não separa nesse formato aqui de cobrança de tributo, mas doutrinadores fizeram essa separação e a gente consegue, aliás, nós temos que conseguir trazer todos esses aspectos quando a gente tiver uma lei de cobrança de um tributo, porque se não tiver tudo isso daqui na legislação, não há como recolher aquele tributo. É por isso que a gente tem essa regra matriz que deve ser seguida aí por toda a legislação, por todo o nosso sistema tributário. Então, voltando aqui ao nosso material, vamos continuar para a gente saber, então, o que a gente vai ver agora. Lançamento tributário, crédito tributário, domicílio, residência e responsabilidade. Com relação ao lançamento e o crédito, o lançamento ele vai ocorrer de várias formas, né? Então, a gente tem o lançamento por homologação, que é o momento em que o contribuinte informa para o fisco que ele deve aquele tributo, que é o praxe da declaração de imposto de renda pessoa física. Eu informo quanto eu devo, eu informo tudo que eu recebi e o quanto eu devo para o fisco. Então, o lançamento por homologação ele é nesse formato. O crédito tributário, aqui a gente pensando na legislação, é o crédito da Receita Federal ou Estadual. Então, é quanto o fisco tem para receber daquele contribuinte. Isso se chama crédito tributário, não é questão de não cumulatividade, mas é o crédito da Receita, é a receita do governo com relação àquele recolhimento de tributo. Voltando aqui no nosso slide, a gente tem domicílio e residência. Isso é muito importante para a gente falar de responsabilidade tributária. Por quê? Domicílio é sempre uma questão de, a gente chama de ânimos de permanecer naquele local. Residência não é a mesma coisa que domicílio. Então, domicílio é onde eu tenho ânimo de permanecer e residência é onde eu resido atualmente. Posso ter uma residência no Brasil, por exemplo, e ter um domicílio situado no exterior. Então, eu estou passando um período aqui no Brasil, mas eu vou ter um momento que eu vou retornar para minha residência, para o meu domicílio, né, verdadeiro, original, onde eu tenho a vontade de permanecer aí pelo maior prazo de vida, por exemplo. Então, a gente tem essas diferenças. A responsabilidade tributária, ela depende muito do que a legislação traz. Eu posso responsabilizar o contribuinte residente
em determinada região para recolher o tributo de um contribuinte que tenha oferido alguma renda que não seja residente no país, por exemplo. Aí nasce a questão de retenção na fonte, substituição tributária, que aí são essas diferenças de domicílio e residência que vão demonstrar essa condição de responsabilidade tributária, né? Contribuinte de fato, de direito, é a partir daqui que a gente vai ter essa responsabilidade, então, no recolhimento do tributo. E, por último, nós temos a responsabilidade tributária, que eu falei para vocês, ela está bem relacionada, então, com domicílio e residência, e a responsabilidade, ela pode ser destinada de acordo com a legislação. Então, a legislação vai falar: a pessoa jurídica é obrigada a recolher o imposto de renda cobrado sobre o salário da pessoa física, por exemplo. Então, a responsabilidade é da empresa de reter o imposto de renda e passar isso para o governo. Então, isso é responsabilidade. Aí, nesse caso, o contribuinte de fato é a pessoa física que sofreu a retenção, e o contribuinte de direito, que é aquele que vai ser cobrado pelo fisco, é a empresa que fez a retenção, porque está determinado na legislação que ela é obrigada a fazer essa retenção e recolher o tributo para o governo.